Aleluia, bom dia, irmãos. Glória a Deus. Diga, já que eu vim, eu vou receber tudo. Amém, glória a Deus. Você está feliz? Aleluia, vamos glorificar o nome do Senhor. Amém. Ele está vivo. Amém, Ele está aqui no nosso meio para operar milagres. Amém. Aleluia, Pai, nós queremos te render graças, Pai. Nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor está vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Nós queremos, Pai, te render graças, Pai, porque tristeza não cabe mais em nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor nos ungiu com óleo de alegria. O Senhor derramou sobre a nossa cabeça o óleo fresco. O Senhor derramou sobre a nossa cabeça, Pai, da tua unção. E nós queremos, Pai, te render graças por essa manhã, porque este é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos em você. Nós nos alegramos em você. Nós nos regozijamos em você, porque o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos tirou de um lugar tenebroso, de um lugar escuro, e o Senhor nos colocou na luz do Senhor, na revelação da tua palavra. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque ela foi enviada para nos sarar e nos curar, para nos livrar de tudo que é mortal. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que o diabo por 7 caminhos fugirá de nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós temos vida. Nós temos vida. Nós temos vida. E vida em abundância. Nós temos vida. Celebramos a tua vida em nós. Celebramos tua vida em nós. Aleluia. 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 Eu acho que eu vou querer vocês aí, viu? Aleluia. O Senhor é bom. Pode continuar. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode se alegrar no Senhor essa manhã. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor vai falar, aquilo que está escrito na palavra, não é algo que vai te condenar, não é algo que vai te amedrontar, é algo que vai te libertar. Amém? Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos muda, ela nos molda. Amém? Então, eu não sei se você tem vindo a semana nos cultos, mas eu tenho sido abençoada demais pelas palavras que nós temos recebido aqui. Pelas palavras que o Senhor tem falado através dos ministros da igreja, não é? E tem sido poderoso da parte do Senhor, porque o Senhor, Ele está nos alinhando para o novo nível que nós já estamos, irmãos. Você não vai subir para um novo nível, você já está em um novo nível. Você já está em uma nova estação. Você já está em uma nova unção. Amém? Então nós precisamos considerar aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito, e nós precisamos considerar, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? E eu quero falar nessa manhã a respeito da unção profética, porque eu não sei se você sabe, mas existe vários tipos de unções, mas existe também essa unção, uma unção profética, a unção do Senhor, a unção de Jesus Cristo, que Ele derramou sobre a igreja. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele concedeu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo aquilo que nos prendia, aquilo que nos amarrava. E Ele concedeu dons aos homens.
E sabe, talvez você esteja aqui nesse lugar e você fique pensando, unção profética, a unção profética é para os profetas. Não, não é verdade. Amém? A unção profética é para toda a igreja. É claro que alguém que é chamado no dom da profecia, no dom do profeta, ele vai atuar com mais eficácia. Ele vai atuar quase que diariamente nessa unção. Amém? Mas Deus, irmãos, Ele quer que eu e você entendamos que essa unção profética, ela não pertence a um homem, ela não pertence a um dom, ela pertence a Deus, ela pertence à igreja, ela pertence a Cristo, que é o cabeça, amém? Da igreja, e você precisa desejar os dons espirituais, amém? E sempre nós somos ensinados, né? A gente nunca deixa de aprender. Eu tenho muitos anos de rema, mas eu nunca deixo de aprender com os livros do irmão Reagan a respeito dos dons espirituais, que nós precisamos buscar os dons espirituais. Mas o que eu quero que você entenda essa manhã é que a palavra, ela é profética. A palavra de Deus, ela é profética. Amém? E eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Olha só, irmãos, Deus estabeleceu a palavra dele, a sua própria palavra. A Bíblia diz que o Senhor, Ele enviou a sua palavra para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. E a Bíblia está falando aqui que a palavra profética, quando ela é atendida, quando ela é considerada, ela vai brilhar em um lugar tenebroso. Ela vai brilhar em um lugar de trevas. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecerão contra a luz do Senhor. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 1, que as trevas não podem prevalecer contra a luz do Senhor. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem prevalecer. E sabe, irmãos, eu posso dar para você o meu testemunho. Quando eu cheguei nessa igreja, eu não sabia nem falar direito, porque eu não sabia exatamente aquilo que Deus queria comigo. Porque você sabe que existe esposa de pastores que elas não foram chamadas nos 5 dons ministeriais. A Bíblia diz que uns foram chamados. Amém? Não foi todo mundo. Uns é mais do que um. Alguns foram chamados. Amém? E eu falei para o Senhor, eu lembro desse dia, a casa que eu morava, que eu fiz essa oração. Eu falei para o Senhor, eu disse: Senhor, eu não quero calçar um sapato que não é meu. Eu não quero calçar um sapato que não é meu. E eu, irmãos, no fundo do meu coração, eu já sabia aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas eu queria uma confirmação dele. Quando você quer uma confirmação, você não vai procurar pessoas, você não vai procurar ninguém. Você vai procurar o Senhor, porque Ele tem a palavra certa. A Bíblia está dizendo aqui que a palavra dele vai brilhar em um lugar tenebroso. E o Senhor, eu perguntei para ele isso, né? Eu falei para ele isso. E ele me respondeu, irmãos, com uma pergunta. Ele disse: Mona Lisa, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele me conhece e Ele te conhece. Ele sabia que eu já sabia que eu tinha esse chamado de profeta. E, irmãos, quantas vezes eu me escondi? Quantas vezes eu me acovardei? E talvez você olhe para mim e você diga assim, como muitas mulheres, né? Geralmente são mulheres que se aproximam de mim e dizem que eu sou uma mulher ousada, mas eu não era assim. E o Senhor, Ele começou a falar comigo e Ele me respondeu com uma pergunta. Ele disse: Mona Lisa, existe 2 tipos de peso. E Ele me mostrou nessa visão.
Existem dois tipos de peso: o peso da responsabilidade e o peso da omissão. O peso da responsabilidade, você vai dizer sim ao meu chamado para a sua vida. E você vai falar, porque a unção, irmãos, do profeta, ou a unção profética, ela é especificamente, o profeta ele é usado falando, se expressando. E o Senhor ele falou isso para mim, né? O peso da responsabilidade, você vai pegar aquilo que eu falei, aquilo que eu coloquei no teu coração para falar, e você vai falar e você vai ficar aliviado. Porque, irmãos, não pense que é fácil ser ministro. Não pense que é fácil estar à frente de uma obra. Não pense. Nós passamos por coisas também. Nós somos normais, nós somos iguais a você. Só que nós temos uma responsabilidade maior. Amém? E o Senhor, ele me falava, e o peso da omissão, eu vou te dar. E você vai dizer não, mas esse peso vai ficar em sua vida para o resto dos seus dias. E um dia haverá uma prestação de contas. Irmãos, os dons e a vocação do Senhor, elas são irrevogáveis. Irrevogáveis. Mas naquele dia o Senhor falou comigo: você não é insubstituível. Você pode se calar e eu posso usar outra pessoa. Irmãos, quão ruim é, quão frustrante é Deus te falar algo e você dizer não. E você vê outra pessoa ser usada na mesma palavra. Irmãos, eu não vou dizer para você que eu aceitei logo de pronto. Eu tinha essa percepção no meu coração, mas eu comecei a falar pela fé. Eu abro a porta para o profético na minha vida. Senhor, eu amo esse chamado de profeta. O chamado de profeta na minha vida é a minha cara. Mesmo sem sentir, mesmo sem ter vontade nenhuma. Mas eu falava isso, irmãos, porque a Bíblia fala que quando você fala algo da parte de Deus, que é da vontade de Deus, você fica convencido disso. E eu comecei a falar: Pai, eu recebo pela fé. Eu aceito pela fé esse chamado na minha vida. Porque eu nasci para isso. Esse chamado é a minha cara. Aleluia. E aí, estou eu aqui. Aceitando, recebendo. Né? Porque o chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos, não é para nós. O chamado é para os homens. Amém? E nós precisamos compreender que, como eu falei para você, o chamado profético é para toda a igreja. Existe uma unção, irmãos, profética sobre a igreja. Pedro, ele já está falando aqui, ele diz que a palavra de Deus, ela é profética. Vamos continuar, ele diz assim, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Rubênio, ele sempre fala, né, que a unção, ela está sobre a palavra. E isso é verdade, irmãos, porque quantos de nós passamos pela experiência de receber profetadas ou de dar profetadas. Mas nós aprendemos no Rema que a unção de Deus está sobre a palavra. E essa unção, irmãos, eu vou dizer para você, ela vai ficar mais forte sobre a igreja. Ela vai ficar mais forte sobre a sua vida, mesmo que você não seja um profeta, como alguns de nós. Essa unção profética, ela vai se levantar, irmãos. Eu percebi isso desde terça-feira. Tão forte nessa igreja, que vai ser uma unção que você não vai conseguir controlar. Vai ser algo incontrolável que vai tomar a sua vida, se assim você desejar. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não vai obrigar que você fale nada. Ele não vai obrigar que você se mova em nenhum tipo de unção sem que você não queira.
Amém? Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que a palavra, ela é profética. E tudo que você quer saber ao seu respeito está na palavra, porque a palavra, ela é profética. Deus, ele pode te dar visões ao seu respeito, primeiro do que visões a respeito de outras pessoas. Deus, ele quer te comunicar, irmãos, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Se assim você desejar, porque Paulo, ele diz que nós precisamos desejar os melhores dons, amém? E a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, diz assim: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então você vê aqui que a unção profética, ela tem esses 3 requisitos, que a unção, ela vem para edificar, para exortar e para consolar. Aí ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvos se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Irmãos, é necessário uma busca, não é no automático, não é porque você é crente que você vai receber uma palavra profética da parte do Senhor para dar para uma pessoa. É necessário uma rendição, você precisa se render. Amém, irmãos? Nesses últimos tempos, Jesus está às portas e nós precisamos, irmãos, nos render àquilo que Deus quer que nós nos rendamos. A palavra, os dons espirituais, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, para o nosso futuro, irmãos. Deus, ele não quer que você seja pego de surpresa. Amém? Deus, ele não quer que você, irmãos, aconteça algo na sua vida e você fique boquiaberto e você, Senhor, eu não sabia disso. Não, irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Não é esse dom, ele não pertence àquelas pessoas que são chamadas nos 5 dons ministeriais. Porque Deus, irmãos, inspirou Paulo falando aqui que essa unção, ela está sobre a igreja. Mas é necessário uma rendição, uma busca. Você entende? E não é difícil. Diga, não é difícil. É fácil, irmãos, porque se Deus fala para nós desejarmos os dons espirituais, Ele não vai deixar difícil, Ele não vai dificultar para nós, Ele vai facilitar. Deus facilitou, irmãos, as coisas para a nossa vida, para nós sermos igreja, para nós sermos corpo de Cristo, para nós assumirmos o nosso lugar, para nós sermos ousados. Ele não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de ousadia. Ele nos chamou, irmãos, para nós assumirmos o nosso lugar. Existe uma forma, irmãos, que só cabe você. Existe um lugar que você precisa ocupar. Existem profetas e profetas, existem pastores e pastores. E assim, consequentemente, irmãos, sucessivamente, existem unções diferenciadas e a igreja precisa da sua unção. A igreja precisa que você se levante, ocupe o seu lugar. Aleluia. Chega, irmãos, de se acovardar. Chega de covardia. Chega de dar passos para trás. Chega de retroceder. Porque Deus está te chamando para uma obra. E essa obra, irmãos, ela é excelente. Ela é perfeita. É um privilégio, irmãos, nós sermos chamados. É um privilégio nós sermos filhos de Deus. É um privilégio, irmãos. Deus nos chamou para um propósito divino. Um propósito excelente. Um propósito rico. É um privilégio, irmão, servir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Paulo, ele diz aqui, né? Todos nós podemos profetizar. Não é um desejo da mente.
Não é algo que sai da sua mente, não, irmãos. É algo que sai do teu coração. É uma busca. Amém? E a Bíblia, ela vem falando, né, de alguns profetas que, assim como eu, quis parar no meio do caminho. Eu quero ler para você em Jeremias. Um profeta da antiga aliança. Eu sei que você foi ensinado no Rema que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E que esses homens, eles não eram nascidos de novo. Na antiga aliança, as pessoas elas eram guiadas pelos profetas, mas glória a Deus que o Senhor, Ele manifestou Jesus sobre a nossa vida. Jesus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós e Ele estabeleceu a igreja sobre a nossa vida. E a Bíblia, ela vem falando aqui, o que eu quero enfatizar aqui é a vocação de Jeremias. E aqui em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, irmãos. Não é algo que Deus inventou quando você nasceu. Não é algo que Deus, peraí, fulano de tal está grávida de cicrano, e aí eu preciso inventar um chamado para ela. Não, você não nasceu para cumprir o propósito de Deus. Você já está no propósito. Você nasceu para o propósito de Deus. Deus levantou um propósito, irmãos, e Ele te escolheu para você estar de pé nesse propósito, ungido nesse propósito. Amém? A Bíblia está falando aqui a respeito desse chamado, do chamado de Jeremias. E ele diz: olha, eu te conheci desde o ventre. Ou seja, Deus, ele já havia preparado um chamado para a vida desse homem. Eu sei quem você é, irmãos. Deus sabe quem você é. Deus sabe as coisas que você ia passar. Deus sabe, irmãos, como o Senhor, ele sabia da minha vida. Eu nasci quase meus pais, quando eu nasci, meus pais se separaram. Ele sabia de todas as coisas. Eu fui criado com os meus avós, irmãos. Eu não tinha perspectiva de absolutamente nada, mas Deus já sabia o que eu ia passar. Mas nada disso pôde impedir o propósito de Deus na minha vida. Irmãos, qualquer coisa que você esteja passando, ou que você passou, ou alguma frustração que você teve, nada disso pode impedir o propósito de Deus na sua vida, se você disser sim para Ele. Porque Deus vai abrindo caminhos. Deus vai te guiando, irmãos, se você quiser ser guiado. Se você quiser, porque a Bíblia fala: se você me ouvir, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E sabe, irmão, o melhor dessa terra, eu considero você estar dentro do propósito de Deus. Porque quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar cumprir propósito nenhum. Haverá uma prestação de contas lá. E Jeremias, ele quis se acovardar. E aqui no versículo 6 diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Isso é inspirador demais. Aleluia. Todas as vezes, irmãos, que o Senhor, Ele chama alguém, primeiramente Ele toca na boca. Ele inspira. Ele vai te inspirar.
Geralmente as minhas experiências, elas são assim, de repente que Deus começa a falar comigo. De repente que Deus começa a me inspirar para falar para as pessoas. Através de sonhos, através de visões, revelações, de repente. Eu estou pensando algo e de repente alguém chega e fala o mesmo assunto que eu estava pensando. Aleluia. Isso é bom demais. E tem um outro também, em Isaías, no capítulo 6, não é? Que a Bíblia diz também que ele, não vai dar tempo a gente ler, mas a Bíblia vem falando que um anjo também toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios daquele homem. Para quê? Porque Deus estabeleceu aquele homem como profeta. Então nós precisamos, irmãos, entender que a unção, irmãos, ela está sobre a nossa vida. E os dons, né, que geralmente estão sobre a vida de um profeta em específico, é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Geralmente eles operam juntos. E também com o dom do discernimento de espírito. Então, talvez você já tenha falado alguma coisa inspirada da parte de Deus, e você pense, eu sou profeta. Muitas vezes nós profetizamos e nós não somos profetas. Mas, em específico, se você for chamado para ser um profeta, se Deus te chamou para você ser um profeta, esses dons, os dons de revelação, precisam estar em atuação em sua vida. E você precisa buscar, irmãos. Não é no automático. Amém? Porque você precisa se dedicar àquilo que Deus chamou para você ser. Você precisa ser afinado. Muitas arestas precisam ser cortadas das nossas vidas para que nós venhamos estar realmente obedecendo ao Senhor da forma que Ele quer. Muitas vezes Deus nos revela algo e não é necessário que nós falemos. Deus não quer que a gente fale, Deus só quer que a gente ore. Amém? E existem algumas coisas que Deus quer que nós falemos, mas muitas vezes não é o momento de falar. Amém? Então nós precisamos ter essa sabedoria. Na verdade, o Senhor, Ele diz em sua palavra que Ele já nos deu esse espírito de sabedoria. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas Tiago diz, se algum de nós não tem sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá, que Ele dá liberalmente e Ele não passa no nosso rosto. Amém? Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é ter uma vida de oração. Ter uma vida de comunhão. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 11, a Bíblia diz, irmãos, que Paulo falando, né, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque não é porque você descobriu o teu chamado, ou que você sabe porque sabe que toca nessa unção profética, que o diabo não vai se levantar contra a sua vida. Pelo contrário, ele vai tentar te parar. Ele vai tentar fazer qualquer coisa para que você não venha cumprir o chamado do Senhor. Na verdade, irmãos, o diabo, ele tenta nos distrair até com coisas boas. Sabia disso? Coisas lícitas, coisas que não são pecado, que não são peso. E nós precisamos, irmãos, discernir. Você, irmãos, que tem um chamado, ou até você que só toca na unção profética, você precisa buscar o Senhor e entender que não é qualquer ambiente que você precisa estar. Que não é com qualquer pessoa que você tem que se associar. Aleluia. Que quando Deus fala para você avançar, você precisa avançar, porque quando Ele diz avança, é porque é o tempo de uma nova estação para a sua vida. E você precisa obedecer, porque quando Deus diz é agora, é porque é agora. É a hora. Porque senão você vai perder. E Deus não quer te ver atrasado, irmãos.
Talvez você tenha se atrasado, mas Deus te perdoou. E Ele está novamente te fazendo relembrar daquilo que Ele te chamou para você fazer e para você ser, porque você é. Ele te chamou para um propósito. E esse propósito, ele é divino, irmãos. Não existe nada mais importante na sua vida e na minha vida do que o propósito de Deus. O cumprimento do propósito de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender qual é a estação que Deus já nos colocou. Qual é o tempo que nós estamos, irmãos. Qual é o nível que nós alcançamos. E quanto mais, irmãos, níveis mais altos nós alcançamos, nós precisamos largar coisas, nos consagrar mais, como foi falado na quinta-feira. Orar mais, irmãos. Orar mais. Ter uma vida de rendição, ter uma vida de comunhão. De madrugada eu me acordei 2 horas da manhã, irmãos. Eu estou novinha em folha aqui. Vou dizer para você, é só a unção do Senhor, o Rubem me conhece. Que eu sou sonolenta, mas eu me acordei e o Senhor disse, vá orar. E eu fiquei orando, me acordei de novo 6h30, fui orar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, o preço nunca será maior do que a graça do Senhor. Não é sacrifício, porque existe uma unção sobre o propósito. Não é pesado. Como o Rubênio falou domingo passado, ele falando sobre a unção. Irmãos, não é pesado você cumprir o propósito de Deus. É pesado você estar fora. É pesado você estar fora. É pesado você dizer não para o Senhor. É pesado, irmãos, você dar passos para trás. Eu te digo por experiência própria. Por quê? Porque eu tinha medo dos homens. E certa vez, eu lendo o livro Toque de Midas, irmãos, nada a ver. Falando sobre prosperidade bíblica. Lá no meio, o irmão Reagan falando. Ele dizendo que o Senhor tinha chamado ele para a unção de cura. E o Senhor explicando para ele, olha, quando as suas mãos estiverem queimando, a unção da cura está em manifestação. E naquela época não se aceitava muito, não se falava muito sobre a doutrina da cura, sobre a visão da cura que é bíblica. E ele disse, Senhor, o que as pessoas vão falar ao meu respeito? Senhor, eu estou com medo. Como eu vou atuar nessa unção? E uma pergunta o Senhor fez a ele. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te levantou? Porque, irmãos, unção não se compra, não. Chamado não se compra no mercado. É um privilégio. Ele concedeu dons aos homens. Jesus levou aquilo que te prendia, levou o cativeiro e te deu dons. Dons é uma dádiva, dom é um presente. Irmãos, por mais que você tente fugir, por mais que você tente, você não vai conseguir. E eu digo para você, por experiência própria, eu tentei e eu não consegui. É como dar murro em pontas de facas. E se eu fosse você, eu não perdia mais tempo. Eu me rendia a essa unção. Aleluia. Aleluia. Não tem nada a ver com o que você tem, irmãos. Não tem nada a ver com o que você não tem. Porque quando Deus, irmãos, Ele levanta, quando Ele nos chama para algo e nós entendemos, irmãos, de fato, o Senhor, Ele traz a provisão. Tudo que você precisa para cumprir o propósito, seja um alfinete, irmãos, seja um botão, Deus providencia tudo. E você não precisa nem colocar a mão no teu bolso, porque Deus não precisa do teu salário para cumprir o propósito.
E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Talvez você pense, Senhor, é grande demais aquilo que você falou que eu vou fazer. Irmãos, é grande mesmo. É grande mesmo. Se fosse pequeno, era algo medíocre. Não vinha de Deus. É muito grande mesmo. É maior do que você. É maior do que os seus pensamentos podem imaginar. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós temos pedido ou pensado, segundo o poder que opera em nós. Então, se renda a esse propósito, se renda à proposta de Deus. Eu estou falando aqui sobre o profeta e sobre a unção profética, mas talvez você tenha sido chamado para algum outro dom, tenha sido chamado para trabalhar no departamento do departamento infantil, para socorrer. Amém? Porque existe uma unção, irmãos, no propósito de Deus. E você pode se mover nessa unção, irmãos. E onde você chegar, Deus vai atuar, Deus vai operar através da sua vida. Não importa o que você tem, o que você não tem, o que está faltando. Quando você entra dentro do chamado, quando você diz sim, quando você diz assim, eu me agarro a esse chamado, o Senhor faz muito mais. A Bíblia diz que Ele faz o nosso cálice transbordar. Irmãos, o que é cálice? É a unção de Deus. Algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser negociado. Agora você imagina, se Deus nos dá algo, irmãos, que não pode ser negociado, que não é comprado, o que Ele não pode nos dar, irmãos? O que Ele não pode nos dar? Você acha que Deus te chamou para algo e Ele vai te deixar desassistido? A Bíblia diz, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te desamparar. Aquilo que Ele colocou no teu coração, irmãos, Ele vai pagar a conta. Agora tem um versículo bem interessante. Eu coloquei aqui, né, algumas orientações. Primeiro, você precisa ter uma vida diária de oração. Daqui a pouco eu falo o versículo. Você precisa ter uma vida diária de oração, irmãos. Oração não é uma opção. Independente de que você tenha sido chamado ou não, a Bíblia diz que nós precisamos ter uma vida de oração. Como foi falado na quinta-feira, nós precisamos intensificar, irmãos, a nossa vida de oração. Nós precisamos nos inclinar realmente à vontade do Espírito, ouvir a voz do Espírito. Ouvir aquilo que Deus quer falar conosco para esse tempo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E também para a vida de outras pessoas, mas primeiramente para a sua vida, porque a unção passa por você. A unção você vai ser usado e Deus Ele vai te usar, mas primeiramente Deus quer que você saiba quem você é. Irmãos, é tão interessante as coisas que o Senhor fala. A Bíblia diz assim, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Porque uma porta grande e oportuna. Sabe, irmãos, a Bíblia vem falando, né, que Jesus ele é a porta. E Paulo está falando aqui que uma porta grande se me abriu. E eu quero que você lembre que a palavra de Deus ela é profética, como nós lemos em 2 Pedro. Amém. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Deus abre a porta, irmãos, mas Ele não vai te obrigar a passar por essa porta. Deus está dizendo, existe uma oportunidade única que você precisa se agarrar. Como eu falei para você, nós estamos, irmãos, em um novo nível, nós não vamos chegar. Nós já estamos, a igreja Verbo da Vida de Caucaia subiu para um novo nível.
Mas não fique pensando que o diabo vai ficar quieto. A Bíblia está falando que uma grande porta abriu para a nossa vida. Mas há muitos adversários. E como nós identificamos, irmãos, os adversários? Por meio da oração. Por meio da oração. Como nós identificamos o nosso chamado? Como nós identificamos aquilo que Deus quer que nós façamos? Por meio da oração. Porque um dia eu falei para o Senhor, como eu falei para você de início, quando você descobre o seu chamado, irmãos, o diabo não vai ficar quieto. E um dia eu estava orando a respeito de uma situação, irmãos, a respeito do meu ministério, a respeito do meu chamado, porque você precisa orar pelo teu chamado, pelo teu ministério. Não fique esperando alguém orar por você, interceder por você, não. Você tem que ser o primeiro a crer, você tem que ser o primeiro a acreditar, e você tem que ser o primeiro a querer. E quando você quer, você começa a orar a respeito disso, porque você sabe, é ali que está a provisão. E eu orei porque eu estava em uma situação e eu não queria, irmão, julgar ninguém. E o Senhor, eu orei e eu falei para o Senhor, porque o profeta, ele tem discernimento de espírito. E nesse dia eu tive um discernimento de espírito, mas muitas vezes você fica tímido porque você pensa que é algo da sua cabeça. E eu falei para o Senhor, isso foi na época da pandemia, e eu falei para o Senhor, eu não quero julgar pessoas. E o Senhor disse assim, o Senhor falou, né, que eu precisava orar mais. Porque, irmãos, Deus, ele está sempre pronto para nos revelar coisas. Mas muitas vezes nós não estamos prontos, e por isso que nós precisamos orar mais. E como acontece nos cultos de terça-feira, se você chegasse pronto, no instante Deus fazia. Mas como nós não chegamos prontos, como Paulo fala, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem, o outro tem, o outro tem. Não é assim? Paulo, ele diz isso, que você precisa chegar aqui com um salmo. Você precisa chegar aqui fervoroso de espírito. Você já precisa estar aqui com novas línguas, com interpretações de línguas. Irmãos, Deus nos deu a capacidade de discernir um culto. Você pode chegar num culto, irmãos, e você pode já saber o que vai acontecer. E nesse dia, também em sonho, porque era algo que era como se a situação estivesse me pressionando para eu recuar no meu chamado, para eu recuar no meu ministério. E aí eu sonhei, irmãos, eu estava na área de serviço da minha casa e no quintal não tinha luz, nessa casa que eu morava. E aí nesse sonho eu via várias sombras, elas se transformavam em pessoas. E essas pessoas se transformavam em demônios. E eles vinham com várias espadas nas mãos. E eles vinham lutar contra mim. E eu sabia, pelo Espírito, irmãos, que era algo que Deus queria me revelar. E eles não falavam nada, eles levantavam as espadas contra mim, era mais ou menos 4 ou 5, levantavam espadas contra mim e eles diziam assim um para o outro. Eu percebia pelo Espírito, vamos embora, porque ela não está lutando com armas carnais, ela está lutando com armas espirituais, com as armas espirituais. E quando eu acordei, Deus falou, espíritos de intimidação estão tentando parar o seu chamado. O que é um espírito de intimidação? Espírito de intimidação é algo, irmãos, que o diabo fala na sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você está se amostrando, dizendo que você só quer ser uma coisa que você não foi chamado para ser, entendeu? Essas coisas, fazendo com que você recue.
E a partir daquele momento, irmãos, eu comecei a identificar aqueles espíritos de intimidação. Porque quando o Senhor revela, Ele quer que você se posicione. E eu disse: acabou, Satanás. Na minha vida você não vai mais ter força. Porque Deus me revelou. E agora eu sei com o que eu estou lidando. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. E eu vou vencer em oração. Porque nós aprendemos no Rema que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O diabo não pode, irmãos, contra o teu chamado. O diabo não pode contra a tua vida. E de vez em quando, eu estou orando e eu falo, eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre a minha família. Eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre os planos, os próprios planos dele para a minha vida. Eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre o meu casamento. Porque quando eu cheguei no Verbo da Vida, foi a primeira ministração que eu escutei. Que o sangue de Jesus estava sobre a minha vida. E eu não sabia o que ia acontecer. Porque nós éramos pessoas comuns. Todas as vezes o Senhor me traz à memória aquela ministração de Simon e Adriana. Quando o Senhor, Ele instruiu através de Moisés, para aquele povo que estava no Egito, colocar o sangue sobre as portas. E quando o anjo da morte passasse, ele ia vir o sangue, mas ele não ia entrar. Porque o sangue tem poder. O sangue de Jesus, irmãos, ele tem poder. Ele não perdeu a validade. E você tem autoridade para clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sobre qualquer coisa que você vier fazer. Sobre os seus relacionamentos. Você precisa abrir a sua boca. Porque você não é o suficiente você ter algo como uma informação. Você precisa experimentar na sua vida o poder que há no sangue de Jesus. Quando você não tiver nada para falar, irmãos, você precisa orar. Mas quando você não tiver nada para falar, pega o livro, pega as cartas de Paulo. Clama o sangue de Jesus, irmãos, sobre a tua vida. Clama o poder que há no sangue de Jesus. Porque funciona. Então a Bíblia está falando aqui, né, que a primeira coisa que você precisa ter é uma vida de oração, né? Considerar a unção profética. E como eu falei para você aqui, Paulo, ele está falando que uma porta se abriu. Uma porta se abriu, irmãos, para a Igreja Verbo da Vida, Calcaia Soledade. E Deus quer que você entre por essa porta. Deus quer que você queira passar por essas portas e venha desfrutar de tudo que está lá nessa nova estação. Aleluia. Aleluia. A Bíblia ela vem falando aqui, e é como eu falei para você, segundo ponto, né? Quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, se levanta dentro de nós uma convicção. Quem nós somos, a quem nós pertencemos e o que nós vamos fazer. E a Bíblia, irmãos, ela diz assim, em Atos, no capítulo 27, porque a maioria das cartas, não é? Paulo, ele fala a respeito do Espírito Santo, ele fala sobre uma vida de oração, ele fala sobre oração em outras línguas, e a gente acabou de ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele explicando a respeito da oração, que não é o suficiente você só orar em outras línguas. A oração em outras línguas, ela é a porta para o sobrenatural. E ele diz que
lá em Romanos também, ele fala sobre a oração. Ele diz que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas, que nós podemos fortalecer o nosso homem interior. Irmãos, e Paulo venceu. Paulo, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia porque que ele estava aqui sobre essa terra. E a Bíblia fala aqui em Atos, no capítulo 27, no versículo 22, diz assim, a Bíblia vem falando, né, que Paulo, deixa eu falar aqui do contexto, Paulo, ele estava passando por uma grande tempestade. Eu gosto sempre de falar, né, enfatizar sobre o livro do irmão Tony Cook, que ele fala sobre atravessando as tempestades. E ele diz que muitas vezes nós nos colocamos nas tempestades. Outras vezes, outras pessoas nos colocam dentro das tempestades. Mas sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você se colocou dentro dessa tempestade ou se foi outras pessoas que te colocou. Deus está lá com você. E a Bíblia diz que Paulo, ele tinha uma convicção. A Bíblia diz que ele estava aqui, né? Houve um naufrágio e ele, guiado pelo Espírito de Deus, porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Aí aqui no versículo 27, capítulo 27, versículo 22, diz assim: mas agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele estava passando por uma tempestade, irmãos. Ele estava passando por um naufrágio. Naturalmente falando, a sua alma poderia dizer assim: pronto, eu vou morrer. Eu não vou chegar do outro lado. Eu não vou chegar no lugar que o Senhor falou que eu preciso chegar. A Bíblia diz que Paulo, irmão, se ler esse contexto, você vai ver que Paulo, ele avisou. Mas a Bíblia diz que o comandante, ele não deu ouvidos a Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. E a Bíblia está falando aqui, irmãos, que o anjo do Senhor, o próprio Deus diz: Paulo, em outras palavras, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai cumprir o propósito de Deus. Você está nessa tempestade, mas você vai sair dela. Você está nessa tempestade, você está nesse naufrágio, mas nenhuma vida vai se perder. Você não vai morrer agora. Aleluia, irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por algumas coisas do diabo, alguma circunstância que o diabo levanta. Mas você tem uma convicção dentro do seu coração, irmãos. E a paz é estabelecida dentro do seu coração por causa da voz do Espírito Santo te dizendo: você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai cumprir na totalidade aquilo que eu estabeleci para a sua vida. E o mais interessante disso, irmãos, é que pessoas não morreram por causa de um homem guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, quando você decide cumprir o propósito de Deus na sua vida, muitas vidas vão ser salvas por sua causa. Muitas vidas vão ser libertas por sua causa. Existem pessoas, irmãos, como muitos pregadores falam, e isso é verdade, existem pessoas que só você pode alcançar, que só você pode orar por elas, que só você pode falar da palavra. E essas pessoas que estavam, irmãos, no navio com Paulo, não morreram por causa de Paulo. Tem um escritor, eu não lembro o nome dele, ele disse que todas as vezes quando ele entrava no avião e havia turbulência, que ele ia fazer conferências, e ele disse que as pessoas ficavam nervosas.
E ele dizia: ninguém vai morrer aqui não, rapaz. Eu estou aqui dentro desse avião. Esse avião não vai cair não. O que é isso, irmãos? É convicção. É uma vida de intimidade. É uma vida de oração. A pessoa dizer, irmãos, ousadamente: eu não vou morrer. E porque eu não vou morrer, vocês também não vão. Vocês estão no mesmo lugar que eu. A luz brilhando nas trevas. E as trevas não podem prevalecer. Então, quando você é guiado, irmãos, não é só você que é beneficiado. Outros também são beneficiados. Outros também são salvos da morte. Aleluia, tenha bom ânimo. Porque é necessário, irmãos, que palavra poderosa. É preciso que você compareça a César. Ou seja, Deus estava falando: o diabo pode se levantar. O diabo pode fazer a festa que ele quiser fazer. O diabo pode tentar maldiar o meio. Mas o fim ele não conseguirá. Aleluia. E aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, ó: segundo a minha ardente expectativa. Isso é Paulo falando. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, Paulo, irmãos, ele tinha várias experiências. Paulo, ele passou por naufrágios. Paulo, ele apanhou. A Bíblia diz que certa vez Paulo foi tido como morto. E ele está dizendo aqui, ó, é tão interessante. Com toda a ousadia, como sempre, também agora. Ou seja, o mesmo Deus que me livrou das tempestades, o mesmo Deus que me livrou da morte, o mesmo Deus que me livrou da picada da cobra, é o mesmo Deus que vai me livrar agora. Porque Ele não muda. Irmãos, Deus não muda. Deus não muda. Aleluia. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, na nova tradução da linguagem de hoje: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Agora, uma pergunta, irmãos. Você quer entrar no propósito de Deus? Eu vou te dizer uma coisa: quando você entra no propósito de Deus, irmãos, Deus, ele vai pagar a conta. Aleluia. Aleluia. Mas quando você, irmãos, faz aquilo que dá na tua cabeça, quando você faz aquilo que você acha que é certo, quando você foge daquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos, você vai pagar a conta. A Bíblia vem falando aqui do exemplo. Jonas, no capítulo 1, no versículo 2, que também era um profeta. A Bíblia diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia. Jonas pagou, irmãos. Eu vou dizer para você, irmãos, existe sim um preço a se pagar quando nós cumprimos o propósito de Deus, o chamado profético de Deus. Existe. Mas como eu falei para você, o preço nunca vai ser maior do que a graça de Deus. Agora, quando você diz não, aquilo que Deus já falou que você precisa cumprir, e você
tenta fugir da presença de Deus, você sabe, a Bíblia fala lá no Salmo 139, o salmista falando: para onde eu irei, Senhor, que você não possa me encontrar? Foi muito abestado, né, Jonas? Fugindo da presença do Senhor, ou seja, fugindo do propósito do Senhor. Porque quando você está na presença, você sabe porque sabe para que você foi chamado, e você diz sim. Mas Jonas fez ao contrário, ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi para um outro lugar contrário ao que Deus falou para ele ir. E você sabe o que aconteceu? Houve uma grande tempestade. E Jonas, irmãos, diferente de Paulo, ele mesmo se colocou dentro dessa tempestade. Porque se ele tivesse dito sim para o Senhor, ele não estava passando por aquela tempestade. Aleluia. E Deus, irmãos, está te convocando. O chamado de Deus não é uma opção, é uma convocação. Convocar, irmãos, é diferente de convidar. Quando alguém te convida para algum lugar, você tem a opção de ir ou não ir. Mas quando você é convocado, irmãos, você está obrigado a estar naquele lugar. E Deus nos convoca, irmãos, a nós nos posicionarmos, nos colocarmos de pé nessa unção que está de pé. Porque a unção de Deus, ela sempre vai estar de pé, esperando que alguém ocupe o seu lugar. A unção de Deus sempre vai estar de pé. E Ele te ama, irmãos, com amor tão grande, que Ele traz novamente essa palavra ao teu coração essa manhã. Para que você entenda que Ele está dizendo para você essa manhã: eu não desisto de você. Eu não vou desistir de você. Ele estabeleceu na palavra profética, que é a palavra de Deus como nós lemos, os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento. Deus não se arrepende. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer para você, é bom demais você estar no chamado que Deus te convocou. Não existe nada mais realizador, irmãos. Não existe nada, não tem dinheiro que pague. Não tem riqueza nenhuma dessa terra que possa comparar quando você está dentro do propósito de Deus. É uma roupa que você veste, que já tem o teu número. Aleluia. Ela foi feita exclusivamente para você. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua unção. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai. E aquilo que o Senhor nos chama para fazer nunca vai ser pesado. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça, Pai. Obrigada, Senhor. A sua palavra diz que existe o trono da graça. E nós podemos nos achegar, Pai, confiadamente nesse lugar e receber graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Oh, Senhor, como é bom estar no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Como é bom, Pai, ser revelado ao nosso coração com clareza, como a tua palavra diz, Pai.
a tua luz brilhando onde havia trevas. E as trevas não podem prevalecer contra a sua luz. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque não há maior prazer do que estar nesse lugar. Não há maior prazer, Pai, do que cumprir o teu chamado. E não importa, Pai, o preço que nós possamos pagar. Não importa, Pai, as adversidades, as tempestades, os espíritos de intimidação. A tua palavra diz que todas essas coisas o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés está todas as dificuldades que o diabo levanta contra as nossas vidas, sejam elas presentes ou futuras. Aleluia, aleluia, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o dom é o próprio Jesus em manifestação no meio da igreja. O dom é o próprio Jesus, é a tua vontade sendo estabelecida. O diabo não está preocupado em você congregar. O diabo não quer que você receba da unção. Mas você, essa manhã, decide agora receber da unção que vem do Santo. A unção que vem do Santo. Oh, aleluia! A unção de Deus que está sobre a igreja. E você, a igreja, está sobre você. E as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Oh, aleluia! 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 Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Oh, aleluia! O Senhor nos escolheu, é com alegria. É com alegria que nós cumprimos o teu chamado. É com alegria que nós vestimos essa roupa. É com alegria que nós recebemos a unção profética. Oh, aleluia! As portas do inferno não pode prevalecer contra a tua vida. Quando você está protegido, quando você se coloca debaixo da potente mão do Senhor, oh, você é protegido. Você é protegido. Você é protegido. Nenhum mal pode chegar em sua vida. Nenhum mal pode chegar na sua casa. O diabo não pode alterar aquilo que o Senhor estabeleceu. Não, o diabo não pode alterar. Ele não pode chegar nesse lugar espiritual que o Senhor estabeleceu para a sua vida, para você estar. Oh, nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem aquilo que está por vir. Eu estou bem certa de que nada, absolutamente nada, poderá me separar da proposta, oh, do propósito. Oh, aleluia! O Senhor fez parceria com você, meu amado. Nós estamos em uma parceria com Jesus. Aleluia! Nós entramos com a nossa vida e Ele entra com tudo que nós precisamos. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
abençoado nesse dom profético. Você que toca na unção profética e você que é profeta, vem aqui. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus, porque a unção é sua. Esse lugar é teu, Pai. Aleluia, esse lugar é teu. Aleluia. Aleluia, e é o Senhor que convence. Teu Espírito Santo convence, Pai. Aleluia, ficará mais forte. Ficará mais forte. Ficará mais forte. Oh, essa unção ela vai te tomar. Essa unção ela vai te possuir de uma tal forma. Será algo incontrolável. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai, pela tua unção. Sim, ficará mais forte. Já está aí. Oh, já está aí. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, com mais força sobre você. Essa unção ela vai te alavancar. Oh, e não importa a dificuldade, não importa a dificuldade, nada será páreo, nada, 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 nada. Apenas se ponha no seu lugar, se ponha no lugar de privilégio que o Senhor preparou para você. Seja cheio, 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 cheio dessa unção. Cheio, 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 convencido, convencido, persuadido, possuído por essa unção. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba, receba tudo que você precisa. É as próximas etapas da sua vida. Chega, cheia, 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 cheia. O Senhor vai te usar com mais força nessa unção, nos louvores. Sim, 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 você já é usada. Mas vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Oh, porque o vento está soprando, o vento está soprando, e juntamente com a unção pastoral, a unção profética, ficará mais forte, ficará mais forte, ficará mais forte, ficará mais forte, ficará mais forte. Aquilo que você precisa chegará com tanta facilidade, chegará com tanta facilidade, porque o Senhor não é injusto de ficar esquecido do amor que você tem evidenciado e evidenciar-te aos santos. Ei, o Senhor é bom pagador, o Senhor é bom pagador. Ele
Gil.
Aleluia. 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 Sabe, irmãos, eu estava sentindo as dores por todos quantos o diabo consegue parar, irmãos. Quantos o diabo consegue parar por causa de besteira. Meu Deus, quantas besteiras. Dinheiro, ter coisas, opiniões, posições. O que importa, irmãos, é aquilo que Deus colocou na nossa vida. É aquilo para o que Ele nos chamou, irmãos. Mais nada. O resto é tolice. Coisas passageiras. Coisas passageiras. Uma coisa só importa. Só uma coisa importa. Só uma coisa importa. Ah, mas me fizeram isso, me trataram assim. Ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. O Senhor não sabe o que disseram de mim. Não importa, irmão. Não importa se você estiver na vontade de Deus. Não importa. Só uma coisa importa. Paulo disse: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra a chamada e o ministério que Deus me designou. Deixa a unção te levantar. Deixa a unção te levantar. Deixa a unção te levantar. Deixa a unção te colocar no teu lugar. Quantas vezes ela já veio? Quantas vezes o Espírito já veio? Te mostrando, esse é o teu lugar. É aqui que eu quero você. É nessa posição. Concedeu dons aos homens, o ministério do profeta. Esse eu não recomendo logo. Amém. Esse aqui é uma feijoada, uma panelada, é algo bem pesado, bem consistente. Eu acredito que a pessoa tem que estar um pouquinho mais. Essa é a minha opinião, certo? Mas eu creio que eu sou tenho um pouco de experiência para falar sobre isso. Amém? Nós temos outros livros, os dons do ministério. Ele é bem mais, flui muito mais. Esse aqui é mais voltado para de fato aqueles que são chamados. Vale para todo mundo, mas aqueles que têm a chamada apostólica, profética e pastoral, e os mestres, porque aprendem sempre assim, no nível ministerial, vão tirar maior proveito aqui. Mas leia, deixa de ler, não, só precisa ter um pouco mais de fundamento, que eu digo, conhecimento. Amém?
Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Aleluia. A unção